Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Não existe precedente histórico de uma população muçulmana que vai migrar para um lugar, eles vão ter tantos filhos que eles vão substituir a população nativa e aquilo ali vai virar o Islã. O processo de islamização, ele é um processo que se dá, se você vai estudar a história do processo de islamização, de que forma? Pelo menos na Idade Clássica, né? Idade Clássica do Islã, Idade Média. Os muçulmanos conquistam um território, aquele território não é majoritariamente islâmico e não vai o ser por 400, 500 anos. O Oriente Médio, até a época das cruzadas, você tinha, tipo assim, metade da população ainda era cristã. Pelas próprias pessoas que estudam aquilo ali. A região da Península Ibérica, né, da Espanha, né, moura, você chama de Espanha moura, mas, tipo assim, 30% da população, já no final dela, ainda era cristã. Então, o processo de islamização é um processo de conversão gradativo. E a mesma coisa vai acontecer no cristianismo. Né? Os cristãos, eles não vão chegar num lugar, na Europa, né? Não vão chegar lá e vão substituir a população local que tinha, a não ser com Carlos Martel, mas isso é um governante, né? Mas você não vai, você vai ter a pregação e aquelas pessoas vão se convertendo gradativamente àquela religiosidade. O mito da grande substituição na França contemporânea, né, que os muçulmanos vão chegar na França, eles vão ter tantos filhos, que eles vão... cara, isso já está se provando errado de diversas maneiras, por quê? Quando um imigrante muçulmano chega na França contemporânea, o custo de vida dele não é mais baixo, porque ele é muçulmano, né? Ele tem um custo de vida de um cidadão francês comum. Ele vai ter expectativas de vida, emprego e financeiras que são iguais ao do cidadão francês. Então, ele vai ter menos filhos, ele vai virar um francês, né? Mas um francês muçulmano e com contornos daquela sociedade. Tanto é que, na primeira geração de imigrantes, você tem um número de filhos, na segunda geração de imigrantes, a curva, ela já fica muito, muito próxima da população local. Porque o cara não faz mágica. Tipo assim, o francês, ele bebe água e o filho do argelino bebe água do Rio Sena. A água é cara do mesmo jeito para todo mundo, você tá entendendo? Sim. As condições de vida não permitem isso. Mas, entretanto, todavia, há uma forma de islamização que pode vir a acontecer. Se uma potência muçulmana se levantar, militar, e querer conquistar aquele território. Aí a cultura da elite de cima para baixo virar muçulmana, aí você tem uma conversão. Isso é o que historicamente acontece. Exato, historicamente acontece. Que não é uma padrão. Coisa viável. É o padrão. Hoje em dia não tem nenhum país muçulmano potente que queira conquistar a França, que queira anexar a França e que queira que a população francesa seja muçulmana. Você tem muito discurso, digamos assim, de pessoas que são idealistas religiosos. Eu quero converter os franceses. Agora, o problema do historicismo nesse tipo de análise é que ele não leva em consideração... fatores atuais. Tá? Exatamente. E a velocidade de mudança que a gente experimentou nos últimos 150 anos. Sim. Então, me parece que um dos grandes receios, e eu tô longe de ser um defensor da grande substituição, tá? Bem longe. Sim. Mas me parece que um dos grandes receios é o seguinte, a secularização do muçulmano francês não tá acontecendo. Sim. Acontece, mas não no ritmo que se esperava. Sim. Ele não vai virar ateu. Ele não vai beber bebida alcoólica e vai comemorar no Champs-Élysées. Isso. Ele não vai acontecer. E por outro lado, as outras religiões, e me parece que essa leitura a respeito do catolicismo, por exemplo, eu diria nem tanto sobre uma virilidade católica, mas eu diria sobre um catolicismo real e não apenas nominal. Sim. Tá? O que acontece? Entre francês secularizado e francês muçulmano praticante, você vai acabar vendo uma cor religiosa na França em que, para quem é religioso, o islamismo é bastante pronunciado. Maioria, não sei, mas bastante pronunciado. Com certeza. Hoje já é. O muçulmano faz a diferença quando ele está num ambiente, porque assim, o que a gente entende por religião aqui no Ocidente? É um conceito pós-iluminista do que é religião, né? É aquela prática que você vai para sua casa, quando sua avó morre, você acende uma vela, não sei o que. É diferente do reavivalismo cristão americano, tá? Mas exato. Eu tenho um ponto para contribuir nisso, mas exato. fala primeiro que eu não quero te interromper. Exato. Então, não, mas assim, aí o
o muçulmano, ele já tem a religiosidade de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, você é cristão? Sim. Então. No cristianismo, como é que você corta a unha? Cortando a unha. De quanto em quanto tempo? Quando tá grande. É isso, É isso. certo? Mas você considera cortar a unha uma prática religiosa? Não. Jesus ensinou como cortar a unha? Escovar os dentes, Jesus ensinou? Depilar as axilas. Faz. Acho que ele... Não. Então, isso não é religião pra você, certo? Acho que ele nem pensou nisso. Não, eu sei. Não. Bom, mas isso não é religião pra você, certo? Não. Pro muçulmano é. Você tá entendendo? Pro muçulmano, atos como cortar a unha, se depilar, se lavar, como usar o banheiro, como fazer todas as suas atividades diárias, são religiosas, são pré-determinadas e têm uma tradição pra ser seguida. Não chega a ser no nível da halakha judaica, não chega a ser no nível das 6.000 mitzvot, não é isso. Mas você tem religiosidade como algo que transcende o que se compreende como religião aqui no Ocidente, que é o fruto desse processo histórico de secularização. Então, quando o muçulmano vem para uma sociedade dessa, ele é visto, tipo, um muçulmano no lugar, ele já é 1.000 muçulmanos, porque ele está, tipo, sendo uma vela ali no meio queimando. A gente tem um paralelo brasileiro maravilhoso, você quer ver? Pode falar. Censo saiu. Uhum. Ah, o Brasil vai virar o evangelistão. Uhum. Ah, porque os evangélicos. Uhum. Ah, porque 26%. Exato. Tá. Eu achei impressionante isso. Mas é isso, porque o evangélico, numa medida diferente, menos, mas o evangélico, ele carrega consigo essa mesma sensação social. As pessoas olham e falam... Tem em todo lugar evangélico. Tem em todo lugar evangélico. Você não ouvia Cassiane até 10 anos atrás. Agora você vai num lugar e... Até os memes são evangélicos. Pô, na falta de uma, Damares tem duas. A ministra e a que canta Quem Te Viu Passar na prova e não te ajudou. Exato. Então, a gente experimenta no Brasil isso. Não é tanto evangélico assim, é 26%. Exato. Só que esses 26%, quando você... Tem uma espinha dorsal. Tem uma espinha dorsal e eles aparecem. Sim, isso. Da mesma maneira, você está andando, vamos sair da França, mas você está andando numa rua de Londres e você vê uma mulher usando... Londres já é um califado. Você vê uma mulher usando hijab, o que ela é? É, muçulmana, exato. Entendeu? Exato. Anglicana que não é. Exato. Então... Só que é interessante, sabe quantos por cento da população muçulmana? Eles já vão 5%. Você tá entendendo? A galera fica, o Islã tomou a Inglaterra, 5%. Tá entendendo? E assim, é interessante que a Inglaterra, até os anos 40, era o maior país muçulmano do mundo. Porque quase todos os países muçulmanos do mundo, exceto a Turquia, eram governados pela Inglaterra. Agora, tem uma coisa que eu acho que também é importante na questão europeia, que em alguma medida acontece nos Estados Unidos de um jeito diferente, que é o seguinte. Quando você anda nas universidades, você percebe a presença muçulmana de maneira muito pronunciada. Claro. De uma maneira que 10 anos atrás não tinha. Não tinha. É porque é por causa do recorte demográfico do muçulmano que vai para os Estados Unidos do muçulmano que vai para a Europa. O muçulmano que vai para a Europa, ele vai a pé, muitas vezes, de barco, pobre, entendeu? É um trabalhador braçal. Nos Estados Unidos não tem como você atravessar o Atlântico de bote, né? Então, assim, o muçulmano que chega nos Estados Unidos é um muçulmano que tem dinheiro, é um imigrante de um recorte, assim, mais... Ele já era universitário no país dele. Eu tenho contato com a comunidade muçulmana americana, assim, muitos amigos lá. Então, uma das coisas que eu percebo é isso. O muçulmano americano, ele é um muçulmano de uma elite muçulmana intelectual. Então, uma parte imensa deles é liberal. Mas, assim, é liberal mesmo, liberalzão mesmo. Esquerda, liberal. Tá começando a tentar criar o que é que se chama de Ahl-Right. Ahl em árabe significa irmão, né? Então, ao invés de alt-right, Ahl-Right, né? Que é a direita irmã muçulmana, mas não tá dando muito certo, porque, assim, a direita americana ela já tem aquele pacote do ser anti-muçulmano. Então, não vão aceitar os muçulmanos dentro da direita americana. Mas, assim, é um recorte incrível. Mas existe o conservadorismo muçulmano que quer os valores conservadores e por isso...